Olá, aqui é Nelson Lara e seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso. Eu gostaria desse vídeo aqui responder uma pergunta que me fazem bastante com relação à nossa planilha para calcular e precificar receitas. É uma planilha que eu utilizo para calcular as receitas dos dindins. As pessoas querem saber se ela é exclusiva somente para dindim. E não, pessoal, é possível você calcular outras receitas, como bolo, brigadeiro, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer, por exemplo, para calcular uma receita de bolo. Eu vou utilizar aqueles bolos aqui, ó, um bolo de laranja, aquelas receitas que a gente só vai acrescentar aqui, nesse caso, o leite, a manteiga e os ovos. E também nesse vídeo eu vou mostrar como é que é feito para você medir em gramaturas um ingrediente que ele pede que coloque em ml. Por exemplo, ele pede que coloque 150 ml de leite. E como é que você vai jogar essa informação em gramatura para a planilha? Porque na planilha eu preciso que todos os ingredientes estejam em grama para que você possa calcular a sua receita, tá certo? Então vamos acompanhar aqui o vídeo que eu gravei mostrando como eu fiz para calcular a receita do nosso bolo. Vamos lá, para esse exemplo aqui eu gostaria de utilizar uma balança digital caseira. Vamos ligar aqui ela. Essa balança digital, você vai verificar se a medida dela está em gramas ou em os. Vamos colocar aqui para grama. Já estamos aqui em gramas, certo? Que a gente vai trabalhar com gramatura. Então, eu vou utilizar aqui um copo medidor para colocar a quantidade de ml que a minha receita vai pedir, que nesse caso são 150 ml de leite. Eu vou colocar o meu copo medidor. Observe que nesse momento a balança ela vai captar o peso desse objeto. E o que é que você tem que fazer para desconsiderar esse peso? Você vai clicar nesse botão Tare, ele vai zerar e vai desconsiderar o peso do objeto, no caso o copo medidor. Eu vou colocar agora aqui os 150 ml de leite. Vamos lá. Pronto, coloquei aí meus 150 ml, que a balança pesou, desses meus 150 ml está dando 162 gramas. Então, os 150 ml do leite que eu estou utilizando nessa receita, na verdade em gramas vai dar 162 gramas. Considere-se a gramatura. Para medir a manteiga é a mesma lógica. Eu vou colocar aqui esse recipiente aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou clicar aqui em Tare para ele desconsiderar o peso do objeto e eu vou colocar agora 60 gramas de manteiga. Então vamos lá colocar a nossa manteiga. 35, 51. Olha aí, exatamente consegui colocar 60 gramas de manteiga. Então já está aqui medido a manteiga que eu vou precisar utilizar nessa minha receita. Olha aí, um ovo. Nosso 103. Nosso terceiro ovo. 156 gramas. Geralmente o ovo de granja, o padrão é considerado 50 gramas cada ovo.
Vamos lá então, pessoal, o que interessa que é fazer o cálculo da nossa receita aqui do nosso bolo de laranja. Eu já estou com a planilha aqui para calcular aberta, então vamos lá. Atenção, só vai ser possível alterar as células que estão com a cor do preenchimento em amarelo, então só é possível mudar aqui o que está com a cor do preenchimento amarelo. As demais são fórmulas e estão protegidas, para você não apagar por acidente. Então vamos começar aqui pelo nome da nossa receita, eu vou colocar aqui bolo de laranja. E vamos lá. Aqui eu vou colocar o valor unitário dos meus ingredientes, tá certo? Eu vou aqui começar pelo valor de 6,50, que esse foi o valor da minha mistura para bolo. Nessa parte da gramatura, você vai informar a gramatura da embalagem do produto que você comprou. Então, essa mistura de bolo, a embalagem vem com 450 gramas. Pronto, preenchido. Vamos para o próximo ingrediente. O próximo ingrediente é leite. Eu comprei aqui, paguei R$3 em leite, certo? Integral. E eu comprei 1 litro de leite. Aí vamos lá, como é que eu faço então para saber como é que eu vou converter ml, certo, de 1 litro de leite? Vocês viram aí no vídeo que eu pesei e cheguei à gramatura do leite. Porém, já existe na internet vários sites que fazem essa conversão de medidas de mililitros para gramatura. Já estou com o site aqui aberto. Então aqui você pode pesquisar no Google, converter leite para gramas. Então tem esse site aqui bem legal, onde eu quero converter mililitros para gramas de leite. Então vou informar aqui que eu quero converter 1000 mililitros e quero saber quanto equivale 1000 mililitros. Veja que o site aqui fala o seguinte, que 1000 mililitros de leite é equivalente a 1040 gramas. Então vou informar lá na minha planilha que 1 litro de leite equivale a 1040 gramas. Lembre-se que tem que trabalhar tudo com gramatura. Se você está com um ingrediente que é em mililitro ou em outra medida, você tem que converter tudo para gramatura. Então, informei aí que o leite que eu paguei R$3 em 1 litro de leite custou, né, R$3. O próximo ingrediente que eu vou utilizar será a manteiga. Então eu paguei aqui R$5 em uma manteiga de quantos gramas? Uma embalagem de 250 gramas. O próximo ingrediente da receita é o ovo. Um ovo aqui está me custando 60 centavos a unidade. Então vou colocar aqui, ó. Se você comprasse aí, por exemplo, uma bandeja, você informar o valor da bandeja e a gramatura dessa bandeja. Só que ovo eu acho mais simples trabalhar informando a unidade e o valor. Então, um ovo, geralmente por padrão, ele vem aí com 50 gramas. Você viu lá que a gente pesou, um ovo estava dando 51 gramas, esses ovos de granja. Preenchida essa primeira parte aqui, onde eu coloco os ingredientes que eu vou precisar para a minha receita, eu vou informar agora aqui nessa coluna a quantidade de cada ingrediente que vai na minha receita. Observe que nessa mistura de bolo, né, para bolo, eu coloco toda a mistura, que são o quê? Os 450 gramas. Então o leite, ele deu 161 gramas, certo? O que a gente pesou lá, passou um pouquinho de 150, né, que não foi preciso, mas deu 161 gramas. Manteiga, colocamos aí exatamente os 60 gramas que pediu na receita. E o ovo pediu 3. Você viu lá que no peso do ovo ele deu mais, mas eu vou considerar aqui, para que não fique um valor quebrado, vou considerar os 3 ovos, vou considerar 50 gramas para cada um, vou colocar 150 gramas. Veja que automaticamente a planilha vai fazendo o cálculo proporcional da quantidade que será utilizada na receita. No caso, eu paguei 6,50 na mistura de bolo e vou utilizar o bolo, né, a receita toda, essa mistura toda na receita, então veja que o valor será 6,50, o mesmo que eu paguei. Já observe que o leite, onde eu comprei 1 litro de leite, só vou utilizar uma parte dele, que será 150 ml, esse valor ele me dá aqui, ó, 150 ml vai ser, no caso, 161 gramas,
vai custar 46 centavos. Então ele coloca o valor proporcional de que está sendo utilizado nessa receita. E logo aqui abaixo ele vai me dar o valor total pago em todos os ingredientes, que deu aqui nesse meu caso R$ 9,96, e um total em gramas de 821 gramas. Pronto, essa foi o valor, certo? Que chegamos aqui à nossa receita. Pronto, essa é a primeira etapa. Primeiramente aqui eu vou fazer esse bolo, não vou considerar nenhum recheio, nenhuma cobertura. Vou calcular apenas os ingredientes do bolo, tá certo? Observe que no final, eu mostrei no vídeo, antes aqui de começar esse cálculo, que o bolo ele ficou com 710 gramas. Então ele teve aí uma perda, né? Você veja que nossa receita está dando 821 gramas. Então vamos fazer o seguinte: 821 menos 710. Observe que tivemos uma perda de 111 gramas. Essa perda ela é natural, tanto pelo fato no processo de assar o bolo, que ele vai ter uma perda de líquido, então vai ficar consequentemente mais leve. E sempre temos uma perda daquela massa que fica ainda na vasilha, na espátula, da batedeira. Então sempre é natural ter um pouco de perda, né? Um desperdício. E você vai considerar, nesse caso, o peso final do bolo. Então, depois de pronto, você pesa lá seu bolo e, no nosso caso aqui, o bolo ficou com 710 gramas, tá bom? Veja que aqui ele já está o quê? Calculando para mim o custo desse bolo, que vai sair a R$ 8,62. Aí você deve estar se perguntando, tem alguma coisa errada. Como é que eu paguei em ingredientes R$ 9,96 e está me dando aí R$ 8,62? É porque falta colocar o desperdício. Então vamos informar aqui o desperdício, que foi de 111. Veja que o valor vai bater. Então o valor agora do desperdício, só para você saber quanto foi que teve de desperdício, quanto foi que você perdeu de dinheiro, foi R$ 1,35 o valor do desperdício. Então, esse bolo para você custou R$ 9,96. Veja que agora eu só estou fazendo o cálculo aqui dos ingredientes, certo? Somente isso. Vou agora levar em consideração outros fatores, que logo acima que ele me pergunta quantas unidades uma pessoa produz por hora. Isso aqui é muito relativo, vai depender, no caso do bolo, de cada pessoa para pessoa, do tipo de bolo. Eu vou aqui supor que no meu caso eu consiga produzir, com a estrutura que eu tenho de forno, produzir 2 bolos, certo? Por hora. Isso aqui sem informar a quantidade por hora. Que eu estou considerando o processo de assar no forno, né, de fazer bater a receita. Então, eu coloquei 2 bolos, certo? E eu pergunto logo abaixo qual o valor pago pela hora trabalhada. Isso aqui é muito importante você informar esse valor, por mais que você vá produzir, você não pague outra pessoa para produzir, considere a mão de obra trabalhada, porque tem que ser levado sim em consideração. Você tem que contar a sua hora de trabalho. Como sugestão, eu sempre falo que você pode pegar o valor do salário mínimo e dividir por 220, que vai dar um valor de R$ 4,53, que é uma sugestão para você ter uma base para você poder calcular. E vamos supor que você vai gastar aí no rótulo, no adesivo do seu bolo, em média em cada um 50 centavos. E o preço unitário de embalagem para bolo, aquelas embalagens para bolo, eu já pesquisei aqui na internet, ela está custando em média R$ 1,80 cada embalagem daquela. Certo? Então nosso bolo até agora, vamos ver, nosso bolo de 710 gramas, depois de considerar os outros fatores aí, que foi a mão de obra, os adesivos, embalagem, ele passou agora para R$ 14,53. Isso aí é um bolo de laranja simples, sem nada, já com as embalagens. Agora vamos considerar que esse bolo você queira colocar uma cobertura, um recheio nesse bolo. Então vamos colocar aqui, ó,
nessa parte para calcular o recheio. Caso pode ser recheio ou cobertura. Se você coloca um recheio no bolo e depois coloca uma cobertura, você vai colocar separadamente cada um e a gramatura de recheio ou cobertura que vai no seu bolo. Eu vou aqui supor que vou pagar R$ 10 em um recheio de chocolate, que na embalagem eu comprei vai estar 1.000 gramas, 1 quilo, né? E eu vou colocar 150 gramas de cobertura nesse meu bolo, certo? Então vamos lá. Esses 150 gramas por unidade que eu estou considerando, ele vai me custar R$ 1,50. Só que aí você vai ter que alterar a gramatura da sua unidade. A gramatura da sua unidade vai passar agora a ter o quê? 710 mais 150, que é o recheio. Então, depois, se você preparar seu bolo, colocar o recheio, você pesa. Se eu colocar 150 gramas e pesar, então ele vai me dar o quê? Vai me dar 860. Meu produto final vai ficar com 860 gramas. Então, veja que meu bolo agora ele com recheio passou para R$ 15,93. Finalizamos aqui a nossa primeira parte para calcular a nossa receita. Veja que esse nosso bolo já está custando R$ 15,93. Lembrando, pessoal, minha área não é bolo. Eu comprei uma mistura para bolo. Acredito que, dependendo aí do que você for trabalhar, esse seu bolo possa custar mais ou menos. Vai depender muito do ingrediente que você for utilizar para fazer o seu bolo. Então, isso aqui é muito relativo. Eu estou pegando um exemplo aqui de uma mistura que eu comprei no supermercado e fiz esse bolo. Então, eu sei que para mim aqui vai custar mais ou menos isso. Porém, para você precificar o seu produto, você não leva somente em consideração isso. Isso aí você já começa a ter, né, uma noção de quanto é que está lhe custando esse bolo, certo? Para produzir uma unidade, por quanto é que você pode estar vendendo ele. Então vamos para a segunda parte da nossa planilha, que é para auxiliar você na precificação. Nessa parte aqui da precificação, eu peço que você informe aqui nessa parte os valores fixos e variáveis por mês da sua empresa para você produzir os seus bolos, certo? Então, eu vou aqui levar em consideração gastos básicos como água, energia e aluguel. Vou gastar aqui valores aqui que eu estou colocando valores fictícios: R$ 60 de água, 120 de energia, 600 de aluguel. Vamos supor que você tem um espaço reservado aí na sua casa e produz em casa mesmo e você paga aluguel. Ou se não paga, você não considera. Certo? Caso você pague aluguel, uma dica: você pode fazer com que sua empresa de bolo pague a metade desse aluguel. Sei lá, você pode colocar R$ 300. Nesse caso aqui eu vou deixar R$ 600 de aluguel. Lembrando que isso aqui são valores fictícios, vai variar muito de pessoa para pessoa. Você vai gastar de combustível para fazer as compras, fazer as entregas, R$ 200. Gás, você vai gastar 160. E isso aqui são custos que podem mudar. Alguns são fixos e outros são variáveis, como por exemplo o gás. Se você fizer utilizando o bolo forno a gás, vai variar muito da quantidade de produção que você tiver no mês. Então isso é um custo que vai ser variável. E mais despesas você vai colocar aí, tá? Feita essa parte, vamos agora para cá para auxiliar você a precificar o seu produto. Eu peço que você inicialmente informe a quantidade vendida no último mês. Então, se você já trabalha vendendo, você já tem noção de quantos bolos você vende por mês. Se você ainda vai começar, então eu indico que você faça uma estimativa, que você consiga vender, para você ter uma noção de como é que você pode estar fazendo para precificar o seu produto. Observe que aqui ele vai dar o valor da unidade produzida, que é o valor lá do nosso bolo, certo? Aqui, ó, que deu R$ 15,93, mais o valor fixo e variável dividido pela quantidade de vendas. Esse valor aqui ele vai alterar de acordo com a quantidade de vendas. Então, ele vai fazer um rateio,
uma divisão do que você vendeu pelas suas despesas fixas e variáveis, vai chegar a um valor unitário. Por exemplo, quanto mais você vender, esse valor aqui tende a ser menor. Então, se você vender 400, observe que o valor vai ficar menor. E quanto mais você vender, o valor fica menor, e quanto menos você vender, o valor fica maior. Porque os seus custos fixos, eles não mudam, certo? Então, se você vender mais, o seu custo fixo, ele vai sofrer uma alteração e vai ficar com um valor aqui menor. Então, eu vou colocar que você vendeu aqui no último mês 200 unidades. Observe que o seu valor do produto, né, por unidade produzida, mais os fixos e variáveis, ele vai ficar por R$ 21,63. Então aqui eu peço que informe o preço de venda do seu produto. Então se você está tendo aí o gasto, né, para produzir mais o fixo e variáveis de R$ 21,63, então você não pode vender menos que isso, senão você vai ter prejuízo. Se você vender aí a R$ 20, então você vai estar no prejuízo. Você vai estar pagando aí 325, né, para funcionar a sua empresa. Por mais que você venda a R$ 20 mais barato, 200 unidades, você vai ter um faturamento bruto de 4 mil, porém sua empresa vai estar no prejuízo, certo? Vamos supor que você venda esse bolo a R$ 25. Veja aí, você vendendo ele a R$ 25, 200 bolos de laranja, você vai ter uma margem de lucro aí de 13%, seu faturamento vai ser de R$ 5.000 e sua empresa já teve aí, ó, obteve um lucro de R$ 674,84. Essa questão de precificação, do meu ponto de vista, ela é muito pessoal. Você tem que ter noção, saber. Isso aqui, essa planilha, ela vai auxiliar você a ter um norte, uma noção de quanto é que está lhe custando ter a sua empresa, produzir o seu produto. Então, ela está lhe dando esse norte para que você possa precificar de maneira que não venha a ter prejuízo, né? Ele vai lhe dar esse norte para você poder precificar de acordo com o que você acha justo para você e para os seus clientes. Então, vamos supor que você queira aí vender a R$ 25, você está sabendo que você vai ter uma margem de lucro de 13%, que no meu ponto de vista, essa margem de lucro de 13%, ela não é uma margem de lucro que eu gostaria de trabalhar. Porém, repito, isso é muito pessoal. Isso aí tem como você aumentar o lucro da sua empresa através do quê? Ou você aumenta o valor do seu produto ou aumenta a quantidade de vendas. Vamos deixar em R$ 25 e colocar aqui para 400 bolos vendidos. Lógico que alguns custos ali variáveis vão mudar, né? Porque quanto mais produzir, mais gás você vai gastar. Mas veja que quando você vendeu mais, você diminuiu um pouco aí do seu custo fixo. Consequentemente, o seu produto ele vai ficar um pouco mais barato para ser vendido. E a sua margem de lucro melhorou aí, ó, para 25%. E você teve aí um faturamento de R$ 10.000 e sua empresa obteve um lucro de 2.489. Mas vamos manter aqui as 200 unidades vendidas por mês e vamos elevar aqui o nosso preço a R$ 35, o nosso bolo. Então, nesse caso do bolo sendo vendido a R$ 35, a margem de lucro passou para 38%, o faturamento passou a o faturamento bruto passou para 7 mil e sua empresa obteve um lucro de 2.674. Essa planilha aqui é para lhe dar essa projeção, para você ter uma projeção de por quanto você pode vender, a que valor você vai vender, entendeu? Então é isso que eu gostaria de ter mostrado para vocês aqui na nossa planilha. Um forte abraço e nos vemos em breve. Então é isso aí, pessoal. Viu como é simples calcular um ingrediente que está em ml para gramatura? É muito simples, certo? Então se você achou interessante esse vídeo, deixa seu like, compartilhe, que isso vai ajudar bastante esse vídeo a chegar a mais pessoas
E se você tiver interesse em adquirir essa planilha que eu mostro nesse vídeo, abaixo aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você será redirecionado para a página de compras da planilha. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.